Olá, que Deus continue abençoando a sua vida. Hoje estamos baseando em Salmo 44, os versos 17 ao 19. Como Jó, que passou por uma provação extrema, sendo que pelo próprio Deus fora descrito como justo e íntegro. E da mesma forma, nesses versos, o salmista diz que o povo não foi infiel ao Senhor, não desobedeceram aos mandamentos, e mesmo assim seu povo estava sofrendo. Será que Deus não vai tirar-nos dessa situação? Claro que vai. Ele somente quer nos ensinar que nem tudo entenderemos, mas mesmo assim é preciso confiar. Meus queridos, Jó é um exemplo bom para utilizarmos, para compreendermos um pouco mais a questão da aprovação sem muita explicação humana, tendo em vista que nós temos o olhar do Senhor sobre nós. Ele conhece e cada um de nós tem algo que precisa ser lapidado pelo Senhor, e o Senhor utiliza-se da aprovação. E como nós sabemos, o Senhor só lapida com mais provações aqueles pelos quais Ele deseja que se torne cada vez mais próximo a Ele, que é o desejo dele que todos tenham isso, mas alguns têm maior abertura para que isso ocorra. O verso 3 ao 6 de Jó 42, capítulo 42, diz assim: Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante, e que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estava dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só para ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo. E todos estes questionamentos que o Senhor falou para Jó, nenhum deles foi respondendo o que Jó estava anteriormente nos capítulos indagando a Deus. Por que ele está passando por isso? Nós que sabemos os bastidores de Jó capítulo 1, sabemos que foi uma prova permitida pelo Senhor para que ficasse provado que Jó, ele não adorava a Deus pelos bens que tinha, pela família estável que tinha, e sim por quem Deus é. Por isso que os questionamentos de Satanás é justamente disso. Mas você não deu bens para ele, uma família. Retire isso da vida dele, e como ele não vai blasfemar contra você, vai dar as costas, né? Por isso que muitas vezes as pessoas, quando recebem algo de Deus, uma bênção, uma cura, elas acabam, depois disso, se afastando. Por quê? Porque foi atrás dos milagres de Jesus e não o Jesus dos milagres, meus queridos, e tem diferença. Os milagres de Jesus são possíveis pela fé, mas nós precisamos do Jesus que faz os milagres. Por isso que todo esse contexto da salvação só tem sentido quando nós entendemos realmente quem Deus é, o papel do Filho dele, Jesus Cristo, em nos salvar, e do Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, que é a missão do Consolador que está em João capítulo 16. E nós sabemos que as provações, conforme é dito em Tiago, capítulo 1, do 2 ao 4, é para aperfeiçoamento da nossa fé. Claro que não é confortável, mas você percebe como Jó finalizou? Ele finalizou com esperança. Não abalou a sua fé. Ele foi reconhecer quão grandioso é o Deus que ele serve, que também é o nosso Deus. Que ele tem toda a autoridade, que ele sabe de coisas que nós não sabemos,
e que muitas vezes nós não podemos reter este conhecimento que o Senhor já tem. Por isso que Ele é tão gentil em de nos conduzir, né, sabiamente ao longo do tempo, seja por meio de provações, desertos, situações diversas, para que estejamos preparados para bênçãos que Ele tem para as nossas vidas e também para entendermos que realmente estamos em um mundo muito mau e de muitos conflitos. Muitas vezes não é causado por Deus. Olha, o Jó foi causado por Satanás. Estamos em um mundo mau. E à medida que nós estamos mais próximos de Cristo, nós somos mais provados. Por isso que muitas pessoas se afastam do Evangelho, por conta dessas provações, porque pensam que a sua vida vai ficar mais fácil. Não vai ficar tão fácil, mas a diferença está em Jesus. Ele nos concede força, esperança, age nas nossas vidas, nos concede discernimento e muita sabedoria. E o que eu posso dizer mais para vocês é que se olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, sim, porque se é uma condição. Muitas pessoas querem olhar para si, olhar para a situação que estão vivendo, olhar para a dor, olhar para esse momento ruim, e o Senhor nos convida sempre a olhar para Ele. E ao olharmos para Ele, nós podemos ir adiante e perseverarmos diante de tamanhos desafios que possam nos sobreviver. Amém? Vamos orar. Santo, 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 poderoso e majestoso Deus, nos ajude a perseverarmos na fé e entendermos que o Senhor é grandioso, que o Senhor tem toda autoridade, que o Senhor tem todo entendimento a respeito, Senhor Deus, do que é bom para nós e o que não é. E também tudo, Senhor Deus, coopera para o nosso bem, para propósitos maiores que o Senhor tem para cada uma das nossas vidas. Nos dê um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém.